Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de programas de entrevistas com Sino e Angel. E hoje eu trago alguém que vai agregar muito, com muitos conhecimentos, falado na atualidade, que você vai gostar. Vou apresentar a vocês Rod, e a Rod vai falar pra gente um pouquinho dela, do que ela faz e por que ela está aqui. Oi, Rod, seja bem-vinda. Oi, Sino, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, é muito legal estar aqui. Eu que agradeço por vir acrescentar tanto com os seus conhecimentos, com tanta maturidade. Precisam conhecer, gente, a Rod, que eu já conheço ela um pouquinho. Muito legal. Conta pra gente esse tema tão falado dentro da sua área de atuação de inteligência emocional. Pois é, a inteligência emocional é algo fascinante e que tem tocado muito o coração da gente nos últimos tempos. Existem muitos estudos sobre inteligência, né? Então, quando a gente fala sobre inteligência, é muito amplo. Antigamente se pensava na inteligência apenas lógico, matemática, linguístico, né? E tanto é que o acadêmico era muito valorizado. E as pessoas que não se enquadrassem nessa inteligência lógica, matemática, linguística, estavam perdidas na vida. Essa era a realidade. Não olhava o individual. Aí, com o tempo, foram feitos vários estudos e chegou-se à conclusão, isso é uma sequência, né, pela história do mundo, chegou-se a uma conclusão que existem vários tipos de inteligência. Sim. Então, inteligência musical, inteligência corporal, pessoas que cuidam do corpo, são atletas, né? Eu acho fantástico um jogador de várias áreas, mas um jogador de futebol, por exemplo, que ele consegue pegar a bola, dominar no pé e conseguir fazer um lançamento e colocar a bola no pé do outro. Isso é uma inteligência, é uma habilidade, é uma competência. Uma jogadora de vôlei dar o passe exato para saber qual que é o efeito que aquela bola vai dar. Então é um tipo de inteligência. E temos outras inteligências, por exemplo, a inteligência espacial, que a pessoa, um arquiteto, pega uma ideia, põe no papel e aquilo... Dentro daquele metro quadrado, né? E faz coisas fantásticas, né? É um tipo de inteligência. Então, se tem muitos tipos de inteligência. Só que se concluiu, Sinuê, que apesar de todas essas inteligências, às vezes a pessoa com tanta habilidade, ela não consegue ter uma qualidade de vida, ou ela não consegue transformar isso fora do ambiente acadêmico. Os estudos mostram que pessoas, por exemplo, que tiravam notas A, B... Não são as melhores no mercado de trabalho? Não são as melhores no mercado de trabalho. Então, esse foi um ponto de estudo muito grande. Por quê? Como é que isso acontece, né? A pessoa sabe tanto, é o melhor aluno, é a melhor aluna, e de repente, quando sai, isso não se transforma em resultado, em fazer. Essa pesquisa, essa ideia de, poxa, como é que acontece isso, né? Como é que a pessoa, o foco dos estudos foi o seguinte, como a pessoa consegue se sair bem na vida? Qual o tipo de inteligência que faz com que a pessoa agregue valor para si e para as pessoas ao seu redor? Consegue fazer com que aquilo saia um resultado? E aí chegamos, né, no Daniel Goleman, que ele pegou os estudos de Saville e colocou a importância da inteligência emocional. É aquela inteligência que é a base de todas as outras. Como é que isso funciona? Isso não é um mundo à parte, é uma história fantástica, riquíssimo, não é? Riquíssimo. Como é que você transforma as suas emoções para suportar as outras inteligências e fazer com que realmente o que você está fazendo vire resultado na sua vida? E aí é que entra muito do coaching que a gente estuda, muito do comportamento, muito da psicologia positiva. Porque o que acontece? A pessoa começa a perceber que os estímulos que ela tem precisam gerar um resultado. E aí a gente começa a perceber como essas emoções, elas chegam no indivíduo. Sinuê, imagine uma pessoa que tem uma enorme capacidade técnica, né?
só que ela não é valorizada, ou ela não se sente valorizada. Não tem o reconhecimento. Não tem reconhecimento, a autoestima fica baixa. E ela fica sonhando em ser diferente. Sonhando que ela deveria ser uma outro tipo de pessoa. Só que ela só está patinando. Só patinando, só patinando. E aí o que acontece? Quando a gente ajuda essa pessoa, porque esse também é o nosso trabalho de coaching, ajudar a pessoa a perceber o seu potencial, a identificar as suas habilidades, a se olhar e a gostar daquilo que está vendo e perceber que o que ela está vendo, o que ela tem, vale. E Sim. muito. Vocês identificam e estão junto com elas no processo. Exatamente. E aí vem o apoio, a motivação, a pessoa ajudar a pessoa a enxergar algo que ela não está enxergando, que ela não está... Que não consegue fazer sozinha. Que ela não consegue fazer sozinha. E muitas vezes, se não é, tem a ver com as crenças limitantes. Como é terrível esse lance de crença limitante, não é Limita. verdade? Limita. Estagna a pessoa, né? Brody, a gente dava muito as crenças aos dogmas, por exemplo, da religião, né? Então, muito isso, mas não tinha a questão do indivíduo. Pode-se olhar para o indivíduo e a gente viu que a gente também tem as nossas crenças. A gente não transfere mais isso ao outro. É uma forma até de evolução, acredito eu, como sociedade. Né? E o coach, ele vem dentro desse processo bastante individualizado, né? Verdade, verdade. O que acontece? Quando a gente fala em crenças limitantes ou crenças fortalecedoras, a ideia inicial realmente é de religião. O que eu acredito, qual a fé que eu tenho e tal. Mas acontece que vai muito além. Familiar, questão familiar, o seu ambiente externo, o seu ambiente interno. Porque às vezes a crença é só assim, eu não sou boa. Ou eu não tenho capacidade, ou ninguém me elogiou nisso, então ninguém reconhece o que eu sou. Isso é uma crença. Você, às vezes, está de frente para o gol e não faz o gol. Exato. Não é triste isso? Imagina o Neymar não acreditar nele. É um bom exemplo, não é? É verdade. O que a gente teria perdido. Então, o que acontece? A gente percebe a necessidade das pessoas trabalharem mais as suas habilidades, o seu conhecimento, se gostar, né? Mas, ainda continuando na inteligência emocional, o negócio vai muito mais além. Sim, isso é só uma pontinha, hoje é só uma pontinha. Porque, vê só, vamos supor que a pessoa, porque como é que funcionam as emoções? As emoções, elas são reações, gatilhos a situações externas. Então, quais são as principais emoções? Tem estudos que falam de 4 emoções, tem estudos que falam de 6 emoções, tem estudos que falam de 27 emoções. Uau, é bem diverso, gente, essa questão de emoções. Você está preparado para entrar aí nas suas emoções? Então, as emoções, elas são reações ao ambiente externo. E algumas emoções que a gente normalmente não fala. Porque a gente fala da raiva, a gente fala da tristeza, a gente fala da alegria, a gente fala do nojo, da surpresa, né? É uma coisa mais ou menos que a gente... Do medo. Do medo. Mas vai muito mais além. Sim. Porque a emoção, a admiração é uma emoção. Sim. Né? Você olha para algo e aquele algo externo te causa um efeito. Uma admiração, é uma emoção. Você olha para um ambiente externo e, de repente, aquilo lhe causa horror. Sim. Né? Você olha um ambiente repele. Repele, aquilo te, né? Ou te noja, né? Ou você sente a dor empática. O que é uma dor empática? É você ver o outro ser humano, como você, ou um outro animal, como um ser vivo, alguma coisa assim, sofrendo, e você sentir aquele sofrimento. Sim. Ou você ver o outro ser humano sentindo uma alegria, e você se alegra com aquele. Então é uma dor, pode ser uma empatia de uma forma geral, mas a dor empática, ela é uma emoção muito forte. E olha que bacana, gente, pegando esse link que a Rod está trazendo pra gente. Por muitos anos, essa questão emocional não foi colocada, principalmente no meio corporativo,
né? E eu acredito que tenha sido um grande salto quando veio esse estudo pioneiro e tantos outros que vieram depois, para agregar, até para nós nos identificarmos melhor como seres humanos, de como nós trabalhamos, de como nos gerenciamos e daquele universo riquíssimo que a Rod está trazendo, do quanto ainda tem uma estrada a ser construída. E o coach é uma dessas ferramentas poderosas para esse processo de evolução, que vai desembocar, por exemplo, em bons negócios, sim, que vai desembocar em melhores relacionamentos, que vai desembocar em diversas áreas da vida do ser humano, que é o que somos. E pegando esse gancho da corporação, do ambiente corporativo, das empresas, a gente vê como as emoções, elas são... determinantes? Sim. São fundamentais. Porque, pessoal, você entra numa reunião. Sim. Olha só a situação. Você entra numa reunião. Você vai lembrar da minha palestra, hein? Você entra e vê, vamos supor, um grupo de pessoas lá, 5 pessoas lá. E você olha para uma delas e fala, uau, esse cara eu admiro muito. Quem sou eu perto dessa pessoa? Você se murcha, você se fecha, você... O corpo fala. O corpo fala, a pessoa treme, a pessoa, né, fica chato, fica sim, ruim, né? Por quê? Porque você sentiu uma emoção muito grande que foi de admiração. Ou de outro sentimento qualquer. Ou de inveja. Sim, né? Existe, você cobiça. Para aquele grupo de pessoas e falou assim, puxa vida, que inveja de fulano. Eu que devia estar naquele cargo, eu que devia estar naquela função. São emoções que são que chegam até que nós nos dominam. Exatamente. Quanto mais rapidamente e melhor nós conhecermos essas emoções, entendermos como ela funciona dentro de nós, identificarmos qual é a emoção que a gente está sentindo, mais rapidamente... Você se gerencia, é autopercepção. Exatamente. Você dá aquela sacada e fala, Rod, acorda. Não é bem isso, levanta, sacode a poeira, levanta o rosto e vamos embora. E eu tenho uma dúvida, Rod. As pessoas estão tão disponíveis assim a olhar o que precisa ser olhado? Porque aí entra o seu trabalho, Rod. Você lida com isso diariamente. Gente, a Rod, ela faz as consultorias de coach, ela tem o curso dela, daqui a pouquinho ela vai falar mais para vocês. Fala pra gente nessa prática, porque tem todo, né, essa fala importante, né? Mas e a prática? E a realidade? Conta. Apertou ali na ferida, ela quer escapar. Quer, né? Quer escapar. E aí? Às vezes conta da experiência. O que acontece? Conta pra Olha gente, só, gente. Eu costumo dizer para os meus coaches o seguinte, as primeiras sessões são as mais difíceis. Você dá um tapa na cara? No sentido de chacoalhar a pessoa, de ver a realidade, falar, só depende de você? Chacoalha e muitas vezes a pessoa não está preparada. Ou não é nem questão de não estar preparada. Temos que enfrentar. Porque tem questões mais profundas. Exato. Porque o que acontece? Quando a gente fala em processo de coach, a gente está falando de processo de transformação, de mudança, né? Todo crescimento é um processo de construção desconfortável. Quando a gente... Crescer dói. A gente costuma, no meu curso, dos momentos ali, a gente costuma conversar sobre a zona do aprendizado, do crescimento, o processo do crescimento. E a primeira zona do processo de crescimento é a zona do conforto. Você está no conforto ali, tá tudo bem. Tá. A segunda é a do medo. Por quê? Você começa a querer mudar, começa a querer aprender, mas eu estou confortável aqui. Eu estou bem aqui. Aí você vai para a zona do medo e daqui a pouco você encolhe de novo, e vai e volta. Então eu costumo dizer que as 3 primeiras sessões são as mais difíceis. Por quê? Vai ou racha? Porque a pessoa está ali olhando para si e vendo a dor, percebendo onde dói. Então não é fácil. Mas quando a pessoa tem a coragem de crescer, de querer crescer... Se ela está determinada... Ela está afim, agora não quero voltar para o mundinho que eu tinha, eu quero ir além. Quando ela enxerga isso, quando a gente consegue ajudar a pessoa e apoiar a pessoa para que ela olhe para aquele conforto dela e fale, olha, isso aqui
é passageiro, é limitante. Você pode ir mais, você pode ir além. Independente da idade e do gênero. Independente da vontade. Só. A vontade, o querer crescer é o ponto determinante para a pessoa evoluir. O querer crescer. Então, no processo de coaching, é fundamental a pessoa desejar. Eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero sair do meu comodismo, eu quero experimentar coisas novas, vai doer, vai dar trabalho, mas vai ter eu vou que ter continuar. comprometimento, mas vai valer a pena. E eu tenho outra dúvida, uma outra questão que pode ser a sua dúvida em casa. A maioria das ferramentas de coach tem geralmente em torno de 10 sessões, né? Geralmente é o número que é colocado. São suficientes? O que acontece? Inicialmente, a gente depende muito do que a pessoa quer. Inicialmente é suficiente, tá? Por quê? Porque no processo de coaching, uma das fundamentos do coaching é você ter tempo para encerrar o processo. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Tá. Se você não puser o tempo que vai encerrar, tem coaches que existem, tem a necessidade de ter mais sessões. Tá. Por quê? Porque o processo dele é mais longo, o propósito dele é mais longo e muitas vezes a mudança de comportamento, ou querem um acompanhamento mais. Tem um processo. Não tem problema. Podemos fazer com 15 sessões. Podemos fazer até com 30 sessões. Em situações de empresários, microempresários, executivos, às vezes ele precisa de mais tempo e mais acompanhamento, porque a carga está sendo maior. E quem hoje te procura mais? É o micro? É o MEI? É o médio? Como é que tá? Ou muda muito? Muda muito, mas na verdade o foco é o profissional que quer a mudança, mas na verdade não dá para dizer que é um microempresário que me procura mais. Eu digo assim que são pessoas que estão mais antenadas que me procuram mais. Elas já vislumbraram que precisam se elaborar melhor por um futuro próximo e elas já caminham isso antecipadamente, é mais ou menos isso? Pessoas visionárias. Pessoas visionárias investem em coaching. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar sozinhas determinados processos. E elas sabem que elas querem chegar lá, que elas querem ir longe. Então, uma pessoa visionária, ela pensa na vida dela em termos de 5 anos, em termos de 10 anos. Essa é uma pessoa visionária. Ela está enxergando o futuro. Quando uma pessoa com essa característica vem me contratar, essa pessoa ela precisa de ajuda para formar o como chegar lá. Ela já sabe o que ela quer. Às vezes não tem a clareza, tá? Às vezes não está claro. Então a pessoa fala assim, eu quero crescer, eu quero fazer diferença no mundo, eu quero ser uma pessoa importante, eu quero ganhar muito mais do que eu estou ganhando hoje. Então a pessoa tem já uma direção, ela precisa aprender o como. Então quando você fala em 10 sessões, 15 sessões, 30 sessões, o que nós vamos trabalhar em cada um desses momentos? O foco é deixar a pessoa falar, sim, porque a fala liberta as pessoas. Né? E revela. O que revela? Revela a si mesmo. Sim. Não é nem questão de se revelar ao coach ou não. É se revela a si mesmo. Porque o foco, eu não preciso nem saber se a pessoa, o que a pessoa está achando ou não, mas ela precisa saber de si mesma. Né? Então, esse é o foco do coach. O que nós vamos fazer? Nós vamos, a metodologia que eu uso, que eu desenvolvi, que eu aperfeiçoei, 4 fundamentos dentro do processo de coaching. Ter um objetivo claro, formar realmente o que quer, validar o que quer, né? Então é o objetivo claro. É assumir isso, né? Identificar, assumir e correr atrás. Fazer acontecer. O autoconhecimento, né? Porque eu vou ajudar a pessoa a se olhar, a se ver. O autogerenciamento, porque às vezes a pessoa vira para mim e fala assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, mas, né, no meio do caminho tem umas voltinhas que não estão na minha programação. Sim. Então, a pessoa quer o autogerenciamento e o último resultado final, que é desfrutar do resultado.
Porque às vezes, as pessoas focam tanto no objetivo Não curtem. que não curte, Não quando curte chega essa lá. jornada. E como é pra você, Rod? Agora é pra Rod. Hein? Ó, vocês estão ligados aí, gente? Rod, como é pra você ver todo esse processo e também se ver dentro desse processo? É um desafio. Porque é uma escola. É uma sempre. escola todo dia. Coach não é um robô. Não. A gente Não. cozinha, né? E ao mesmo tempo tá cuidando dos ingredientes, fazendo acontecer. Então, é um processo constantemente. Quando a gente atende um cliente, nós estamos nos Elaborando também, né? Estamos em construção. Sim. Né? Então, estamos prontos, somos perfeitos. Tem gente que acha assim, mas você é coach. Você deveria saber, você deveria... E não é assim. Não é Cada um assim. teve a sua experiência, a sua lente também. E assim, nós estamos sempre em aperfeiçoamento. Lógico que muitas coisas nós já aprendemos. Sim. Né? Então, a minha experiência de vida não é pequena. Né? Sim. E você usa a seu favor em relação ao seu trabalho também. Não tem Sim. como também, né? Não, tem a experiência de vida, tem os acertos e os erros, tem aquelas coisas que realmente ainda, nós também somos bombardeados por emoções, Sim. né? Sim, a humana? É a profissional, mas tem a humana, gente. Lógico, então tem horas que os gatilhos emocionais também acontecem dentro de nós, Sim. né? Faz parte. E saber lidar com isso é o grande desafio diário. Mas, sinceramente... Você adora. Adoro! A Rod gosta de desafio, gente, até pela área que ela escolheu. É maravilhoso, é maravilhoso. Porque o legal da coisa é não abandonar, não desistir. Né? Tem dia que não é tão maravilhoso assim, tem dia que a gente... E tudo bem. E faz parte, sim. E isso não pode e não está me afetando na essência do meu ser. Entendeu? O que acontece? A gente aprende com a vida, com a idade, com os processos de coaching, com as leituras que nós fazemos, com os cursos que nós fazemos, a gente experimenta. Eu desenvolvi uma ideia que eu gosto muito e coloco também no meu curso. Ai, compartilha com a gente. Que é a ideia do desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento, nem sempre ele segue essa linha, mas o ideal do desenvolvimento é conhecimento, você conhecer algo, você vai no degrau de cima, experimentar esse algo. Conhecer de verdade. Experimentar, né? Sentir, provar, testar. Subir mais um degrau e ter a superação das dificuldades. Porque uma vez que você conheceu e que você experimentou, você experimenta também as dificuldades que aquela situação traz. Sim. Então, a superação das dificuldades. Você, com tudo isso, vai para o degrau de cima, que é a motivação. Apesar do conhecimento que você tem, da experiência que você teve, das dificuldades que você teve, você continua focado e motivado para chegar no atingimento do objetivo. E, por último, o resultado. São 5 etapas, então? 6. Eu separo o atingimento do objetivo, do resultado, por um motivo. Imagina que você... resolveu subir o Monte Everest. É um super desafio. Super. Resolveu ver um monte de gente subindo, né? Posso subir também. Posso subir também. Se preparou. Então, olha só o processo. Conheceu sobre a subida. Sim, quero subir. Entendeu como que sobe, como é que os outros subiram, teve o conhecimento básico ali, teórico mesmo, sobre o assunto. A estrutura, né, para fazer isso acontecer. Como é que funciona o organismo, como é que faz, quais os equipamentos que precisa, legal. Você tem experiência, começa a testar, né, a subida. Vai para experimentação. Vai para experimentação, experimenta a subida. Aí você vê que tem os obstáculos no meio do caminho. Você tem duas opções diante dos obstáculos. Ou você supera, ou você desiste. Sim. Né? E eu parto do princípio que o gosto da desistência é a frustração muito grande. É amargo. Então, é melhor superar. Sim. É mais prazeroso superar do que desistir. E aí você vai para a motivação. Bom, eu
Continua aqui, firme e forte, né? Quero chegar lá. Não estou mais na base do Everest, eu já estou subindo. Sim. Aí você atinge o resultado. Chegou na base do Everest. Mas o resultado é chegar na base do Everest, lá em cima, no topo do Everest? No ápice. Na verdade, você chega lá e de repente finca a bandeira e pronto, acabou. É a jornada. Mas, na verdade, o objetivo, o resultado final é você contemplar a paisagem. É você se olhar e falar, eu consegui. Então, esse desfrutar do resultado, ele é diferente de só atingir um objetivo. Tem um monte de gente por aí que atinge o objetivo, mas que não curte o resultado. Esse curtir está totalmente ligado a uma palavra que, ainda bem, estão se falando cada vez mais, acho que a gente pode trazer para cá, dentro desse contexto, prazer. Prazer. Né? E como é bom sentir prazer, e se a gente for pegar uma questão histórica, a gente não vai se aprofundar nisso, a gente não sabe, né? Tem gente que não sabe ser batedor de meta, né? Objetivo, trazer resultado, mas e o sentir, e o prazer, e a conexão, e o porquê. É isso que você está falando, não é? É isso exatamente que eu estou falando, é isso aí. Não é questão de bater meta. Não é. Bater meta é muito raso. É muito robótico. É mais profundo. É aquela sensação maravilhosa de falar assim, eu consegui. E esse eu consegui varia muito de cada um para cada um. Por exemplo, uma pessoa falar, se propor a emagrecer. Sim. 2 quilos, 3 quilos. Pô, eu consigo. Mas o fato de conseguir... Cada vez que você põe uma meta e consegue alcançar, né? Consegue alcançar essa meta e consegue usufruir, desfrutar dessa meta, você se fortalece como ser humano. Sim, e o que eu percebo que as pessoas que não conseguem, que estarão frustradas por não conseguirem, né? Porque não têm capacidade, porque não conseguiram, é porque elas são muito rígidas. Eu não vou, 2 é muito pouco, eu vou fazer 10. E não é por aí. Não. Porque esse molde, ele é no processo. Exato. Não é? E é se permitir estar nesse processo. Não é isso, Rod? Concordo plenamente. Eu acho que você vê muito isso na sua prática, né? Sim. Está em contato muito com isso. Eu gosto que meus coaches e incentivo a cada um a curtir cada momento. Curte. Conseguiu algo? Curte. Comemora. Por quê? A comemoração, o desfrutar, te fortalece para novos patamares. Muito bom. Gente, vocês estão gostando? Eu estou amando. Olha quão rico todo esse conhecimento que a Rod trouxe para a gente. E ela é danada, né? Esse ser e essa profissional, ela é danada, que ela veio aqui falar pra gente que tem um curso maravilhoso. Que dia que vai ser, Rod? Fala pra gente. Olha, eu tenho 3 datas. Ai, não é só uma, gente, são 3, tá? 3. Fica ligado. A próxima data, olha só. Teve algumas pessoas que me pediram o curso 2 vezes por semana. Olha. E teve algumas pessoas que me pediram o curso 1 vez por semana. Então, para as pessoas que querem um curso mais rápido, 2 vezes por semana, nós estamos com o curso a partir do dia 19 de agosto, de segunda e quinta-feira, por 5 semanas. Ok, então tem que ter o comprometimento de 5 semanas, gente. 2 vezes... um intensivão, se não é? É um Ótimo. intensivão. Tá. E as pessoas que querem 1 vez por semana, nós vamos começar no dia 20 de agosto. Ok. Então, vê só, a pessoa pode se programar para esses 2 eventos, para um dos 2 eventos. Dia 19 de agosto, 2 vezes por semana, 5 semanas, ou 1 vez por semana. A partir do dia 20 de agosto. 20 de agosto. Você anotou? Você tá ligado? Não vai perder, né? A gente trouxe essa super profissional, esteve super disponível aqui pra gente com os seus conhecimentos. Agora, se você tem uma meta, se você quer curtir, se você quer se conhecer, a ferramenta tá aí. Já sabe quem procurar. Rod, eu gostaria de perguntar para você se você tem uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, eu quero falar para você o seguinte: acredite que você pode mais. Essa tem sido a minha filosofia. Nós podemos mais. E precisamos acreditar nisso e realizar. O curso que eu faço, os detalhes maiores estão no
www.cursovocêpodemais.com.br. Ali também tem um vídeo onde eu explico melhor sobre o curso, mas é fundamental que você olhe para você e acredite nas suas habilidades, nas suas competências, na sua felicidade e acredite que você tem a possibilidade de usufruir sim de uma vida mais plena, mais abundante, mais rica, mais satisfatória para você, mais prazerosa. Você vai gostar. Acredite nisso. Não vai perder, né? Então se joga, aproveita e até o nosso próximo programa.